Agora, bom dia, crianças. Bom dia. Vocês sabem o que é isso aqui? Ninguém sabe? É o quê? É um cajado. E sabe para que serve essa coisinha, esse ferrinho na ponta? É para pegar quando a ovelhinha é muito danada, que quer fugir do aprisco, o pastor vai lá, pega na perninha dela e puxa ela de volta para casa. Tá? Então, nós estamos pensando lá para as professoras, para as crianças. Boa, né, professor? Para as criancinhas, quando não param quieta, a professora vai lá e pega na perninha e traz para junto da professora. Tá? Bom, nós vamos estudar aí nesse caso. Bom, mas a história de hoje, segura aqui para mim. A história de hoje está em Êxodo, em Números 20, do 7 ao 8. Mas em João 4,13 diz assim: quem beber desta água não terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Isso foi que Jesus falou. Se beber da água de Jesus, nunca mais terá sede. Segura aqui para mim. Essa aqui é a água que está escrito assim: se você beber dessa água aqui, você vai ter sede, sempre vai ter sede e vai precisar tomar água. Mas se você tomar Jesus no coração, nunca mais você vai ter sede. Entenderam? Então o que quer fazer? Ter sempre Jesus no coração. Amém. Mas a história de hoje, diz assim: Moisés estava cansado de levar o povo para o Egito, ao deserto, e foi chegando num lugar lá e não tinha água, e eles começaram a reclamar: por que não deixou nós no Egito? Lá nós tinha comida, lá nós tinha água, lá nós tinha tudo, a gente trabalhava, mas tinha essas coisas, e aqui o Senhor vai deixar a gente morrer de sede, nós e nossos animais. Moisés já estava cansado de ver, porque Deus já tinha feito muitos e muitos milagres, né? Deus abriu o mar vermelho para eles, Deus deu o maná para eles comer todos os dias, mas mesmo assim eles não estavam contentes com o que Deus fazia por eles, né? Moisés foi a Deus e disse assim: Senhor, o que eu faço? Tinha uma grande pedra lá, e Jesus disse assim: tu faz o seguinte, Moisés, vai lá, fala com a rocha, porque eu vou estar lá na rocha, vou estar lá. Então você fala com a rocha e ela vai dar água para vocês. O que Moisés fez? Foi e bateu 2 vezes bem forte assim. Vamos dizer que isso aqui era a rocha. Ele bateu bem forte assim na rocha. De quem que ele bateu se estava em cima da rocha? Jesus. Provavelmente ele bateu em Jesus. Jesus ficou triste com ele. Moisés, não foi isso que eu te disse. Moisés se arrependeu. Depois que ele fez isso, ele: minha nossa, me arrependi. Não devia ter feito isso. Naquele momento Deus disse assim: esse povo jamais entrará na terra prometida. E nem você, Moisés. E aconteceu isso. Eles rodaram pelo deserto mais muitos e muitos anos. Todas aquelas pessoas morreram, só ficaram seus filhos, e os filhos deles que entraram na terra prometida. Então, moral da história: quando Jesus fala, nós não devemos fazer da maneira que ele fala. Ele disse assim: Moisés, fala com a rocha e ela vai dar água. Moisés estava estressado. Já viram sua mãe estressada? O seu pai estressado? Já viram? Foi daquele jeito que Moisés estava estressado. Em vez de ele falar para a rocha, ele bateu 2 vezes. Deus não gostou, disse Moisés: felizmente tu não vai passar para dentro da terra prometida. Mas Deus perdoou Moisés
perdoou Moisés, como ele perdoa vocês, o que vocês fizeram a coisa errada e pedir perdão. Tá? Então, resumindo, Jesus é a água da vida. Quem beber Jesus nunca terá? Sim. Amém? Igreja? Amém. Amém. Então vamos orar. Alguém quer orar das crianças? Ninguém? Senhor Deus, nosso Pai, aqui está os teus filhinhos, que o Senhor disse, eles herdarão o reino do céu. Deixe vir a minhas criancinhas. Então aqui está uma parte do teu povo, que está aprendendo a confiar em Ti. Senhor, conduz eles para o Teu caminho, resgata-os e não deixe se perder dessa vida. Nós pedimos isso em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado, igreja. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Sintam-se abraçados por nós, nossos amigos, nossos irmãos aí que vêm de outra igreja. Faça nos colocamos na sua presença, pedindo que do céu o Senhor derrame seu Santo Espírito, para que haja vida, para que haja reforma em nossas vidas nessa manhã.
Te pedimos encarecidamente por esse favor, Senhor. Sabemos que a sua palavra diz que onde estiver 2 ou mais reunidos em seu nome, ali o Senhor está. E temos fé nisso, Senhor, que o Deus do impossível se faz presente nessa manhã. Por isso te pedimos que o Senhor fale por intermédio do irmão Jorge. Que não seja ele, mas que o Senhor unja os lábios dele com uma brasa viva do seu altar. Que ele traga exortação, que ele traga correção, que ele traga salvação, que ele traga redenção, no nome sagrado de Jesus Cristo. Te pedimos por todo aquele coração que chegou aflito nessa casa nessa manhã. Visita o lar, Senhor, visita a família, visita todo aquele, Senhor, que vem aqui sem força, Senhor, mas atendeu o pedido do seu Santo Espírito e aqui está para te adorar e entregar o seu coração, Senhor. Amém. Te pedimos e agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Grandes coisas tem feito o Senhor em nossa vida. Mesmo não merecedores, Senhor, o Senhor nos cobre com o seu manto de amor, o seu manto de graça. E por isso te louvamos e te agradecemos dessa manhã. Receba a nossa adoração, Senhor. Receba o nosso culto, receba o nosso louvor. Faça seu reino avançar e nos conforme a imagem de Jesus. Por Ele, para Ele e por Ele. Para tudo por Ele, Senhor. Amém. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Faz visita na casa dos irmãos, ouve os irmãos, resolve problemas, tenta pelo menos, resolver os problemas. Então, quando o ancião sobe e ele vai contar uma experiência, está falando da minha experiência. Mas eu tenho certeza que aquilo que nós falaremos nesta manhã, eu e todos vocês passam. E nós vamos falar sobre tempestades. De uma forma ou de outra, todos nós passamos por tempestades na nossa vida. E eu quero trazer uma esperança nesta manhã. A paz em meio à tempestade. Eu não sei o que vocês estão passando. Eu não sei o que vocês estão sofrendo. Eu conheço a Vera, o Hamilton, a Janice e a minha esposa aqui desta igreja. E eu sei de algumas tempestades que eles passam. Mas vocês eu não sei. Mas nós temos um Deus que sabe exatamente a tempestade que vocês estão passando. Eu gostaria de ler com vocês Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Naquele dia, ao amanhecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança.
Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Queridos, todos nós, cristãos ou não cristãos, estamos sujeitos a tempestades. Nós podemos classificar tempestades em 4 tipos de tempestades. 4 características. As tempestades são inevitáveis. Quer sejam ricos, pobres, brancos, negros, todos nós temos tempestades. E existe uma mentira que é pregada hoje por aí, que os cristãos não passam por tempestades. Mas isso não é verdade. Todos nós que estamos aqui sabemos que isso não é verdade. Todos nós passamos por tempestades. As tempestades também são imprevisíveis. Tudo muda o tempo todo. Esta tempestade aqui, relatada no capítulo 4 de Marcos, é no mar da Galileia, que não é mar, né? Vamos lá. O mar da Galileia, ele tem 14 quilômetros de largura, 21 de comprimento, né? Então, tem lagoa aqui perto, que é maior que o mar da Galileia, né? A dos Barros eu acho que é maior que o mar da Galileia. Mas esse mar da Galileia, citado na Bíblia, ele ficava a 210 metros abaixo do nível do mar e cercado de montes. Entre esses montes estava o Monte Hermon, que tem aproximadamente 2.500 metros de altura. Então lá em cima faz muito frio, e no verão o sol aquece o mar da Galileia, 210 metros abaixo do nível do mar, cercado de montes, sobe o ar quente, se encontra com o ar frio que desce dos montes, e vocês já sabem o que acontece. Quem de nós já não passou por uma experiência da vida estar bem tranquila e de repente uma carta de demissão? Quem de nós está com a vida bem tranquila, vai ao médico fazer exames de rotina e daqui a pouco tudo muda? Uma doença grave, se não conosco, com alguém que nós conhecemos. As tempestades são imprevisíveis. Queridos, a tempestade é imprevisível para nós, mas Deus não é pego de surpresa. As tempestades também são
inadministráveis por nós. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós oramos, vamos na igreja, fazemos pedido de oração, a igreja ora, o ancião ora, o pastor ora, e nada muda. E eu já vejo algumas cabecinhas fazendo assim. Todos nós passamos por isso. As tempestades também são inadministráveis para nós. E por último, as tempestades também são pedagógicas. As tempestades nos ensinam. Infelizmente, nós temos um mal dentro de nós, que quando está tudo bem, nos afastamos de Deus, mas quando está ruim, nos lembramos de Deus. Aí nós oramos, aí nós vamos na igreja, nós buscamos ao Senhor. Todos nós somos assim. Não é você nem eu. Todos nós somos assim. Então as tempestades também são pedagógicas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. E vocês nunca esqueçam disso. As tempestades para os filhos de Deus não são para destruir, são para fortalecer. Amém. Eu vou repetir. As tempestades para os verdadeiros filhos de Deus não são para destruir, são para fortalecer. Amém. Verdade. Muito bem, queridos. Neste texto que acabamos de ler, existem 3 perguntas neste texto. Mas antes eu gostaria de ler o versículo 35, que diz: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Quem estava convidando os discípulos para ir para o outro lado? Jesus. Jesus nos convida a passar para o outro lado. Isso significa que nós não teremos mais tempestades? Não. Quando eu leio esta passagem, eu me lembro de há 40 anos atrás, aproximadamente, quando Jesus me convidou para passar para o outro lado. Foi ele que convidou os discípulos. Queridos, enfrentar uma tempestade, não obedecendo Jesus, como vocês falaram aqui na lição da Escola Sabatina, a gente até entende. Como Jonas. Deus disse para Jonas: Jonas, vai para Nínive. E Jonas foi para o outro lado. E aí, o irmão ali da cintura da lição da Escola Sabatina, Jonas passou por tempestades.
E envolveu a outros ainda, né? E ainda fez outros sofrerem. Fez outros sofrerem. Queridos, passar por tempestade, não estando de acordo com a vontade de Deus, todos nós compreendemos. Mas passar por tempestades dentro da igreja, fazendo a vontade de Deus na nossa vida, sendo cristãos verdadeiros, às vezes fica difícil de aceitar. Me faz lembrar a história de Marta e Maria. Queridos, eles eram cristãos como nós. Eles iam na igreja, eles eram fiéis, eram amigos de Jesus, era lá que Jesus repousava quando estava cansado. Mas veio uma tempestade sobre a vida deles. O irmão Lázaro adoeceu fortemente. Mandaram chamar Jesus. E aparentemente Jesus se demorou. Mas a Bíblia fala de uma maneira maravilhosa. Quando Jesus ouviu falar da doença de Lázaro, imediatamente Jesus falou: essa doença não é para a morte, é para a glória. Eu tenho certeza que as pessoas ao redor de Marta e Maria olhavam para eles e diziam: ué, não são cristãos? Não vão na igreja? Não devolvem seus dízimos? Não fazem trabalho missionário? E agora estão sofrendo exatamente como nós. E queridos, a história nos diz que quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, Marta não cumprimentou Jesus como das outras vezes, shalom, que era a maneira com que eles se cumprimentavam. Marta já imediatamente falou para Jesus: se tu não tivesse te demorado, meu irmão não teria morrido. Marta tinha fé em Jesus? Tinha. Mas Marta é igualzinho a eu e você. E quando a irmã Nelly contou a história, eu lembrei disso. Queridos, todos nós somos imediatistas. E nós queremos que Deus resolva as coisas no nosso tempo. O irmão Renato, é Renato? O irmão Renato falou sobre isso nessa época. Nós somos assim. Nós queremos que Deus resolva as coisas do nosso jeito e no nosso tempo. Às vezes, o problema é menor do que a nossa pressa. Mas nós não confiamos em Deus. Não descansamos no Senhor.
somos imediatistas. Aqueles pescadores que estavam no barco eram pescadores experientes. Quando veio a tempestade, eu tenho certeza que eles disseram: já passamos por quantas tempestades aqui no Mar da Galileia, isso eu resolvo sozinho. Deixa Jesus dormindo no barco, eu resolvo. E eles começaram a tentar resolver a tempestade. E a Bíblia diz que começou a encher o barco de água. E chegou um ponto que os discípulos se viram frente a frente com a morte. Só então eles se lembraram de Jesus. Só então eles recorreram para Jesus. Eu tenho certeza que vocês já estão pensando na aplicação que eu vou fazer disso. Quantas vezes nós lutamos sozinhos? Eu já passei por isso. Eu consigo resolver? Quantas vezes lutamos sozinhos? E Jesus está tão perto de nós. Basta que nós o chamemos. Parece que Jesus está dormindo, que não vê o que nós estamos passando. E nós fazemos a primeira pergunta deste texto: Mestre, não te importa que morramos? Queridos, quantas vezes eu já me fiz essa pergunta? Senhor, não te importa com o que eu estou passando? Eu fiquei pouco tempo aqui nesta igreja, mas o pouco tempo que eu estive aqui, eu já ouvi duas coisas que serviriam de testemunho nesta manhã, que é a história da nossa irmã ali. Como que é seu nome mesmo, irmã? Não, a que está na plataforma comigo. Evelyn. E o seu irmão? Fabiana. O pouco tempo que eu tive aqui, vocês já poderiam testemunhar sobre tempestades que sofreram. Alguns anos atrás, aproximadamente 5 anos atrás, eu perdi um grande amigo, ancião da igreja. Ele era meu irmão, não de sangue, mas era meu irmão. E nós batalhávamos por Jesus um do lado do outro. Do nada, questão de meses, apareceu um câncer no cérebro dele. E ele foi arrancado deste mundo. Queridos, um irmão fiel, que um dia quero encontrá-lo no céu. E eu ficava me perguntando: mas Deus, tem tanta gente que não quer saber de ti e continua aí zombando, não te levando a sério, brincando com as tuas coisas, e o Senhor leva
Justo ele. Irmãos, agora eu estou entendendo, ou acho que estou entendendo. Eu posso contar a história que vocês não conhecem. As pessoas de lá, só Hamilton, Vera, Janice e a minha esposa. Mas eles não vão contar para ninguém o que eu vou contar aqui. Ele tinha uma família. Por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? Qual seria a minha ou a tua resposta a essa pergunta de Jesus? Não, Senhor, mas eu já passei, eu sou pescador, eu já passei por tempestades no mar da Galileia, e eu me saí bem. Não é uma questão de fé. Querido, sempre é uma questão de fé. Sempre é uma questão de confiança. Se nós não estamos recorrendo a Jesus na nossa vida, é porque não temos confiança, não temos fé. E por fim, a última pergunta do texto de hoje. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, quem é Jesus para você? A pergunta de hoje é: quem é Jesus para você? E para mim? Se nós quiséssemos enumerar quem é Jesus, nós teríamos que começar um novo culto, uma vigília, uma semana de oração, e talvez não conseguíssemos caracterizar Jesus plenamente. Mas eu quero fazer uma breve retrospectiva. Lá no Gênesis, que a irmã gosta de ler. Cadê a irmã que citou na escola sabatina que gosta de ler em Gênesis? Ela estava aqui. Foi a Evelyn? No início, tudo se fez. E queridos, Ele é o Criador. E não é só deste mundo aqui. Ele é o Criador do universo. Ele não reina neste mundo aqui. Ele reina no universo inteiro. Durante a semana toda eu fiquei me perguntando como que a Terra para. Com todo este peso, como que ela para? E a foto que tem na lição da escola sabatina é Deus com a sua mão segurando a terra. Deus é o Criador. Queridos, Deus é o Cordeiro lá do santuário. Deus é o pão da vida, o maná que caía do céu todos os dias. Ele é a água, Ele é a água da vida. E quem beber nunca mais sentirá sede. Queridos, Ele era a coluna de fogo durante o dia, e Ele era
coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo à noite e a nuvem durante o dia. Aquele santuário foi desmontado mais de 40 vezes. Ele era o santuário. Ele esteve presente o tempo todo, junto com o povo de Israel. Mas, queridos, esse mesmo Jesus que estava dormindo no barco, é o mesmo dono do universo e se encarnou no útero de uma virgem. Vocês podem dimensionar isso? O dono do universo se encarnar no ventre de uma virgem. Esse mesmo Jesus morreu na cruz por cada um de nós. Esse mesmo Jesus é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. E, queridos, hoje Ele está lá no céu. Ele não está olhando no relógio para ver a hora dele voltar e olhando para cada um de nós assim: esse está perdido, esse está salvo, esse está perdido, esse está salvo. Não. Ele está lá no céu hoje, intercedendo junto ao Pai, dizendo: eu morri pelos pecados teus. Jesus está lá salvando, queridos. E a mesma Bíblia que nós lemos aqui diz que o nosso advogado será o juiz. É Ele que vai nos julgar, Ele que vai nos defender, e é Ele que vai nos julgar. Queridos, quem é Jesus para você? Nas tempestades desta vida, que todos nós iremos passar, Jesus está no barco. Jesus está no barco da tua vida. Junto com essa experiência que eu contei para vocês de perder um ancião, amigo meu, concomitantemente, eu recebo a notícia que minha filha mais nova, eu tenho 2 filhas, minha filha mais nova, de 25 anos, também tem um câncer no cérebro. Irmãos, ela é simplesmente linda. Ela é linda. Todos que eu mostro uma foto dela dizem: ela é linda. Uma menina da igreja, vegetariana, comendo comida saudável, aparentemente fazendo tudo certinho na igreja, participando dos louvores, participando de trabalho missionário, tudo certo. E esta menina, aparece um câncer no cérebro. Imediatamente eu pensei: por que não eu? Eu já tenho mais de 50 anos, já vivi bastante,
Mas a minha filhinha, com 25 anos, por que, Deus? Queridos, felizmente era benigno. Fez a primeira cirurgia, como era benigno, o câncer era da mesma cor do cérebro. Então foi muito difícil de tirar todo o câncer. E o médico falou: é possível que volte. E voltou. A igreja toda orando, a família toda orando, o câncer voltou. Ela passou por uma segunda cirurgia. Depois disso, ela foi morar na Austrália. E lá passou por uma terceira cirurgia. E aí os médicos de lá resolveram fazer, mas eu tenho uma certeza. Será que por qualquer coisinha ela vai perder a eternidade? Não. Não. Queridos, não é qualquer tempestade na vida dela que derruba ela. Sempre foi Deus preparando a salvação dela. Sempre é Deus preparando a nossa salvação. Por mais difícil que seja a tempestade, é Deus querendo nos salvar. Então eu encerro com esta pergunta: quem é Jesus para você? Que Deus nos abençoe e que Jesus faça parte da tua vida em todos os momentos. Em todos os momentos. Não sofra sozinho. É muito ruim sofrer sozinho. Jesus está à nossa disposição, basta chamá-lo. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Tem um hino final?